realmente o anel manual é uma situação de exceção, não é? Quando o paciente é absolutamente carente, não consegue. Quando o paciente consegue pagar a taxa da ocular laser, eu faço sem cobrar nada, porque eu acho que é melhor para o paciente. Exato. Né? Então é o que eu vou fazer até para a semana que vem. Uma paciente que eu vou fazer um anel, o paciente tem condição, paga a taxa lá e está tudo certo. Então, Ok. quem poderia apresentar isso aqui, ó? Vamos ver quem pode apresentar esse caso aqui. Eu só vou Vamos Eu pedir o posso. situar, Rafael só para a para gente iniciar os poder, trabalhos, né? tá? É só Pode ser para o rádio situar ou o aqui, Salinas. Vamos tá? lá, pessoal. Quer ver? Eu só vou dar um início ao caso, só para a gente poder ir direto ao que interessa. É uma paciente que tinha uma visão muito ruim de óculos, 05, 06, queixava muito. Ela vem encaminhada para lente de contato. E realmente, com a lente de contato, ela tinha até uns problemas de fundo de olho, mas que não afetava a acuidade visual. Mas ela tinha um problema muito grande que era giz. Era uma professora e que na escola, ela era na época, para você ver, e ainda tem muito lugar que ainda se usa giz, né? Não se usa pincel, essa coisa. Usa giz, não usa computador e tal. Bom, o certo é que ela não conseguia usar a lente por causa da poeira que tinha lá na região dela e também por causa do giz, era uma professora. Então, a paciente tinha uma topografia que era estável, é, e aí foi considerada a possibilidade, nós estamos em 2017, de fazer o anel manual. Na época eu usava aqui o Cornell Ring Calculator, que leva em consideração refração, leva em consideração o tipo do cone, leva em consideração tanto de astigmatismo, leva em consideração a melhor visão corrigida. Bom, então ele indicou então um anel, e a gente sempre tem que olhar o padrão da topografia para ver se o anel é compatível com aquela topografia. E então realmente era bastante compatível. Nós íamos colocar o anel aqui, esse aqui é do olho direito, né? Então, do lado de cá. Então, é, foi feito um anel manual. Um anel de segmento 160 por 150. Esses casos, normalmente, são os melhores casos para anel. São aqueles casos onde o cone não é muito avançado. Então, esses casos são muito bons. Então, 40 dias após a cirurgia, o paciente voltou com uma acuidade visual muito boa, mais meio, com menos um, eixo 120. E aí o olho esquerdo, que era o olho bom, passou o paciente reclamar daquele olho. E aí ficou aquela história: por que não colocar o anel no olho esquerdo? Por que receitar óculos para o olho esquerdo? Vocês viram alguma justificativa para isso? Não tem a chance de hipermetropizar muito, não, doutor? Como é que é? De dar uma hipermetropia maior se colocar no esquerdo? Porque vai aplanar, vai ficar mais, tende a ficar bem mais hipermétrope, né? Mas você vê que a gente pode usar um olho para aprender, planejar o outro. Você vê que no olho direito ela ficou muito bem, mais meio com menos um, equivalente esférico de plano. Então não houve uma hipermetropização. Mas eu optei por não operar o olho esquerdo, apesar de ter tido um resultado excepcional com o anel manual. Alguém pode me explicar por que eu não coloquei anel no olho esquerdo? Nem sequer indiquei? Tinha alguma contraindicação de opacidade Não, nenhuma para manter uma contraindicação. báscula? Nenhuma contraindicação. É, pode ser para manter uma certa báscula, que ela tem uma profundidade de foco aí com esse -2. Exatamente. Professor, gente, 45 anos, se ela puder ficar independente de óculos para leitura, é o melhor dos mundos para ela. Então, optei por não fazer anel no olho esquerdo e deixei ela sem correção para que tivesse uma visão boa de perto. Serve que ela tinha visão boa de longe e de perto, agora já tinha disponível o fento, está aqui o anel do olho direito. Bom, e aí agora?
Depois ela voltou queixando da baixa de visão do olho esquerdo. Colocamos anel com fento, colocamos manual, o que vocês acham? Lembrar que o paciente teve um resultado muito bom com o anel manual, teve um custo muito menor, e agora nós estamos propondo uma tecnologia que tem um custo muito maior. Será que a gente vai ter um resultado tão bom ou melhor? Mas Pelo que a piora gente está visual de vendo, quanto? Tava 0,5 e agora? Ela, na verdade, é o seguinte: esses pacientes, é o seguinte, quando você tem um olho ruim, o outro péssimo, a pessoa está acostumada a ver daquela forma. Então, ela acha que o olho ruim é muito bom. Quando melhora a visão do outro olho, ela começa a perceber que aquilo que ela achava bom não é um olho É bom. ruim, né? Ela vai começando a progressivamente reclamar da visão. A pergunta aqui é o seguinte: um ceratocone muito semelhante nos dois olhos. Olha aqui para vocês verem. Ó. Olha pra você ver. Muito semelhante. Mesmo paciente, ceratometria, tudo parecido. O que vocês acham? Vamos fazer o anel? Vamos fazer com fento? Vamos fazer manual? O que vocês acham? eu explicaria as duas opções para o paciente, explicaria o advento do Fento, as vantagens e a desvantagem, que é o valor, para poder compartilhar essa decisão com ela. Alguém mais quer fazer alguma consideração? Não, também falaria para ela para decidir junto, já que os dois seriam semelhantes. Com o Fentanyl seria menos risco, menos complicação, mas daria pra fazer manual também, se ela quisesse. Acho que o Reinaldo tá mudo. Opa, desculpa, eu desliguei o Aí pronto, microfone agora aqui. Ó. voltou. Isso. É. Então é o seguinte, eu pedi um pentacam para poder avaliar. Aí já estávamos usando agora o nomograma baseado nas felicidades. Tá aqui o olho esquerdo, um cone. Observa que é um cone muito leve, né? 44, 46, mas com uma visão muito ruim, né? Bom, então aqui está o pentacam. É, foi. Então aqui está o planejamento, vocês já estão, já viram muitos casos. Então, é, o planejamento, então, foi de colocar também um anel, só que nesse caso o nomograma baseado na felicidade indicou um anel de 210, também 150. Observe o seguinte, é um cone muito semelhante dos dois olhos. Eu fui coerente com o nomograma. E olha o resultado do anel no outro olho. O paciente ficou plano com 0,8 de acuidade visual. Você observa que aqui já tinha aqui já um tempo depois, já com 60 dias ela também estava com 0,8. Aqui estão mostrando o olho direito e o olho esquerdo, mostrando as topografias. Até o resultado das topografias são muito semelhantes, né? Observa a ceratometria também muito semelhante. Bom, o paciente se mantendo estável ao longo do tempo, as topografias muito estáveis, a acuidade visual normal, praticamente. Então, a gente, quando sai uma nova tecnologia, muitas vezes dá a impressão que a gente abandona a outra tecnologia. Eu diria o seguinte, que se for possível, na realidade do seu trabalho, fazer com fento, muito melhor. Talvez muito melhor não, mas muito mais fácil. Agora, se você não fizer parte da sua realidade, eu acho que você deve considerar aprender a fazer o anel manual, porque os resultados, quando bem indicado, quando a técnica é bem realizada, os resultados são muito semelhantes. Quem comenta essas considerações aí desse caso aí para nós? O que aprendemos nesse caso? O paciente vem encaminhado para lente de contato. Faça adaptação de lente de contato.
Se o paciente tiver qualquer comorbidade ocular associada, deve ser tratada. Não examine apenas a córnea. O implante manual bem realizado terá o mesmo efeito do realizado com fento. O fento facilita muito o implante, devendo ser indicado sempre que possível. O nomograma usado no olho esquerdo foi o corneal ring, que não considera a elevação posterior ou a curvatura. Em novas tecnologias, você não precisa ser o primeiro, mas não seja o último. Quem não evolui para as novas tecnologias sai do mercado. Apesar da excelente acuidade visual após o anel, a qualidade visual melhora, mas não é normal. Principalmente em cones iniciais, em caso de dúvida, considere um anel menos espesso. Evite colocar anel em meridiano muito plano. Cuidado para não hipercorrigir. Inversão do eixo, asfericidade positiva, hipermetropia, etc. O resultado do anel em cones iniciais é muito melhor. Lá em cima é asfericidade, eu acabei de ver, eu estava pelo telefone, tá pequenininho. Elevação posterior, asfericidade. Bom, então vocês vão mostrar esse caso, olha para vocês verem. Dois olhos com um teratocone muito parecido, todos dois iniciais, mesmo paciente. Um eu fiz com manual, outro eu fiz com fento. O resultado deles foi absolutamente o mesmo. Eu fiz um com nomograma do Cornell Ring, outro do Ferrara. Resultado, o mesmo. Então, gente, eu quero dizer o seguinte: se você tem diversas formas de fazer um tratamento, dessas formas diferentes, significa que nenhuma delas é perfeita. Você tem que analisar, de acordo com a sua experiência, de acordo com o caso, o que é que você acha que é melhor para aquele paciente. Então, essa quantidade de variáveis aqui, cronogramas diferentes, é, comprimento do anel diferente, técnica diferente, e o resultado é o mesmo. E as pessoas vêm me falar que cirurgia de anel é refrativo. Dá para ter o anel não nos dá essa precisão, tá bom? E lembrando sempre que, se for possível, se não tiver uma boa visão corrigida com óculos e a lente de contato não for viável, considere um anel, mesmo que seja um cone pouco evoluído, porque os resultados visuais são muito melhores. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Eu quero, Reinaldo, enfatizar aí que realmente a hipercorreção, principalmente em pacientes presbitas, pacientes portadores de ceratocone, presbitas ou quase presbitas, se a gente eventualmente hipercorrigir esse paciente que já está acostumado com o universo da miopia, ou seja, muitas vezes a qualidade de visão para longe, para dirigir, é muito ruim, mas ele tem uma visão relativamente boa para perto e para as telas eletrônicas. Então, esse paciente, quando a gente hipercorrige, ele normalmente ele fica muito insatisfeito, porque ele muitas vezes, além de não melhorar muito para longe, ele começa a ter dificuldade para perto. Então, realmente lembrar que hipercorreção, na dúvida, é melhor hipocorrigir do que hipercorrigir. Lembrar também que o implante de anel é um procedimento reversível. Então, eventualmente, você colocar lá um anel de 200 e achar que a hipercorreção está atrapalhando, é melhor tirar e colocar um anel mais fino. Ok? Então é isso. Vamos para o próximo. Alguém quer comentar mais alguma coisa, pessoal? Cláudio Cury, boa noite, Cláudio. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Não tem comentário por enquanto, não. Parabéns. Ok. Então vamos para o próximo, Reinaldo. Reinaldo. Deve estar silenciado o seu Ele Eu microfone. deve desliguei, eu ter desliguei aqui, desligado. desculpa. Não. Então vamos para o próximo caso aqui. Vou Então apresentar vamos dois lá. casos de anel, depois nós vamos falar de crosslink, tá bom? Perfeito. Então vamos Vamos lá, quem vai convidar a Ana apresentar esse Luísa, caso? então, para o próximo. Vamos lá, Ana Então, Luísa. o paciente foi à consulta em 2007 para avaliar anel intraestromal. Então, em Lembrar que 2000, nessa época, só um minutinho, né? Lembrar que nessa época não tinha fento, tá? é, em 2007 foi feito um implante de anel em ambos os olhos. Prontuário físico não encontrado. Tá. Em 2008, primeiro ano após o anel, a refração era -1 a 180, chegava a 0,8. -2, menos 0,75 a 90. 0,8 também. E o anel, ok. Isso foi em 2008, foi o primeiro ano. Depois, em 2021, 14 anos após o anel, refração -2, -0,5 a 100. E -2, menos 0,75 a 90. 0,8 AO
Anel também é ok. 2022, 15 anos após o anel, usa óculos apenas para dirigir e ver TV. Então era -2, -1,90, chegando a 1 de correção em ambos os olhos. Com o anel também tranquilo. Depois, 2024, 17 anos após o anel, quer fazer óculos para tiro de precisão. Refração -2, -1,5 a 95 e -2,75, -1,25 a 80. 1,09. Acho que está silenciado. De novo. Desculpa, gente, eu estou desligando esse trem aqui sem querer. Bom, então É, lembrando eu- que nessa época não tinha anel, não tinha fento, então esses anéis foram implantados Manual. manualmente. Vocês veem que há realmente uma estabilidade boa, a visão ficou muito boa e as topografias bastante estáveis, né? Mostrando que a técnica, e mostrando as fotografias, mostrando que esses cones que não são muito avançados, os resultados são muito melhores. Geralmente um anel, um segmento só, observa. O paciente tem um ceratocone inferior. Ah, bom, esse aqui já é pós-anel, desculpa. Eu, não tenho, eu acho que eu não tenho os dados antes É, do anel. É você isso mesmo. colocou que não foi encontrado para o usuário. É, perfeito. Então é porque provavelmente devia ter um cone muito assimétrico, então eu não coloco anel nas áreas muito planas. Aqui vocês observam a profundidade bastante satisfatória, o anel bem plantado, bem centralizado. Ou seja, quando a técnica é bem realizada, o resultado é bom, independente de ser feito com fento ou ser feito manual, certo? É, vamos ver o que nós podemos tirar desse caso aqui também. Ana. É um anel intraestromal bem implantado com a técnica manual tem resultado semelhante ao fento. Diferentemente do implante com fento, a técnica manual tem uma curva de aprendizagem lenta e associada a várias complicações, sendo o anel superficial a mais comum. O excesso de manuseio na técnica manual causa maior desconforto e a cooperação do paciente é fundamental. Os bons resultados dependem de um bom planejamento e de uma técnica bem realizada, seja manual ou com fento. Evite associar o implante de anel com correção refrativa. Mesmo com uma técnica apurada e boa qualidade visual, a qualidade visual com frequência, a qualidade visual ainda é comprometida pelas aberrações de alta ordem associadas ao cone. Se o cone estiver estável e o paciente não tiver resistência ao uso da lente de contato rígida, essa é a minha primeira opção, em função da excelente qualidade visual. Continue orientando o paciente a não coçar os olhos, porque a progressão do cone reduz a espessura corneana, aumentando o risco de extrusão. Então é isso. É, alguém quer fazer algum comentário? Bem, eu acho que é tudo assim, já está bem, eu acho que bem estabelecido tudo isso aí. Então, mostrando que eu acho que é interessante aprender a fazer o anel manual, porque às vezes você não vai ter o fento disponível e às vezes o paciente também não tem condições de usar essa tecnologia. Agora, nem tudo são flores. Vamos ver aqui um caso aqui de anel. Vamos ver quem vai apresentar esse caso aqui. Ah, aqui, ó. O o Cláudio que doutor mandou esse Renan. caso aqui para mim. Eu não sei. O Cláudio é um excelente implantador de anel. Não sei porque que mandou esse caso para mim, não. Tá lembrado desse caso, paciente? Eu não... Eu só queria falar o seguinte, que é bom mostrar uns casos assim de bons resultados, porque é estimular a gente a fazer, né? Porque senão a gente acha que nunca vai ser tão bom, que vai melhorar um pouquinho, mas não melhora tudo. Então é bom ver uns casos que realmente ficaram bons para a gente não desistir e animar. É, mas aqui vocês observam o seguinte, que esse caso aqui do seu paciente, eu vou até estar com vergonha, porque esse negócio aqui não ficou bom, não. Vamos lá, vou te mostrar então aqui, ó. E muitas vezes, gente, é difícil, às vezes pela cooperação do paciente também, às vezes não é muito fácil, não. Bom, Reinaldo, vamos chamar então, voltar para o Rafael Salinas aí para nos auxiliar nesse caso aí. tá. Esse paciente não tinha boa adaptação com lente, então fala para nós aí.
Primeira consulta, encaminhado pelo Dr. Cláudio Cury para avaliação de ceratocone. Relato implante de anel no olho direito há 3 anos. Não se adaptou à lente de contato rígida gás permeável. Correção atual, menos 0,75, menos 1,25 a 95. No olho esquerdo, menos 0,75, menos 2,5 a 113. Refração dinâmica, plano menos 1 a 60, visão de 0,7. Olho esquerdo, plano menos 3 a 120, 0,8 mal. O anel foi no direito. Ah, tá. Esse paciente já veio operado. Ah, tá. Eu não tinha... Esses casos são antigos, gente. A gente não lembra disso. Então, mas É, realmente é o o- seguinte: aqui está o implante do anel, do olho direito, que veio implantado. o anel tá bem descentrado, tem um kissing bem na incisão, né? Os dois estão encontrando na incisão. Você observa que é, realmente, olha aqui, a incisão, aqui está a borda de um anel, a borda do outro anel. É praticamente impossível você fazer dois túneis, esses túneis estão na mesma profundidade. Então, você observa claramente que esse anel da direita ele está anterior ao anel da esquerda, e os dois estão aqui próximos à incisão. Mas a incisão É, estava fechada, o paciente estava com uma acuidade visual boa, eu assim, não justifica mexer, gente. A incisão tá. A incisão está fechada, o anel está profundo. Isso já está já, assim, já há vários meses, eu não lembro quanto tempo, mas isso não vai ter problema. Problema é se o paciente coçar, mas se coçar, ele vai ter problema de qualquer jeito. Aqui mostrando que o anel está bem descentrado, você observa que estão bem descentrados, mas a incisão não cora, a incisão está fechada. Aqui está mostrando aqui a incisão fechada, não está corando e tal. Bom, aí então a conduta. O que é que nós vamos fazer com esse caso aí? conduta: reposicionar os anéis, não fazer nada porque está assintomático, readaptar a lente de contato escleral, manter o uso de óculos ou outro. Bom, como você falou, o paciente não está queixando sobre essa visão. A gente pode tentar uma lente escleral, possivelmente ele não está se adaptando à lente de contato rígida, como está falando ali em cima. Daria para tentar a escleral, é o que eu tentaria primeiro, não mexeria nesse anel agora não. Alguém mexeria nesse anel, gente? Não, Também também não não. mexeria, não. Você observa que a refração dele, menos 1 eixo a 60, 0,7 de visão. Resultado, pelo menos do ponto de vista de acuidade visual, muito bom. Né? Eu não sei quanto que era a visão antes, mas eu imagino que fosse bem pior para poder ter sido implantado um anel. Bom, então vamos lá. O que é que nós fizemos então? Continuemos. É, atualizou a refração, orientou a não coçar os olhos, orientou sobre o risco de extrusão. Sinais SC é o quê? É sensação de corpo estranho. Ah, sensação de corpo estranho, hiperemia ocular, alteração da visão, controle periódico. Então, eu sempre falo com esses pacientes, quando eles já chegam operados e que eu não acho que devem intervir, eu falo com eles: ó, o anel migrou, o anel mudou de posição, possivelmente que você coçou o olho. Então, é muito importante você não tocar no olho, porque senão o olho pode expulsar esse anel. Então, se você sentir qualquer sensação de corpo estranho, uma areia, qualquer irritação do olho, ou dor, ou desconforto, lacrimejamento, você deve voltar imediatamente, porque pode ser que o anel está sendo expulso, porque ele já está fora da posição que foi colocado. Então, o paciente é muito orientado para não mexer, não tocar no olho. Se o anel estiver bem posicionado, também não deve tocar no olho. Então, gente, a gente tem que ter bom senso. Ah, mas esse anel pode ter extrusão? Pode. Pô, mas quanto tempo que esse paciente está com esse anel? Tem 3 anos, está mostrando aqui. Incisão fechadinha, tá certo? Não está corando, não está tendo sintoma, não está tendo nenhuma. O anel está profundo, porque ele, se fosse superficial, teria que ser realmente reimplantado. Aí está profundo, não está tendo sintoma nem nada. Orienta o paciente que, em caso de alguma novidade, deve voltar. Então,
Mesmo sendo um anel que estava com essa possibilidade de complicação, é, a- vamos ver o que que nós aprendemos com esse caso. Eu não mexi nesse caso, nesse anel. O implante de anel tem como objetivo regularizar a córnea e, em muitos casos, evitar a progressão do cone. Devemos considerar a reposição precoce dos anéis quando houver um erro de planejamento, piora da visão, anéis muito superficiais, bordas próximas à incisão mesmo sem corar com fluoresceína, suspeita de infecção, remover e enviar para a cultura. Se os anéis estiverem mal posicionados sem risco de extrusão, como neste caso, porém com bom resultado funcional, devemos apenas acompanhar. Oriente a não coçar os olhos para evitar a progressão do cone ou extrusão dos anéis. Bom, então você vê que tem que tomar cuidado. Você vai para esse anel está fora de posição porque o anel foi colocado. Não toca no assunto para trás. O paciente vem daqui para frente. Fica levantando questões que não vão acrescentar em nada a solução do problema. Então, esse aqui é o problema do anel manual. Não é fácil você fazer um anel manual que ele seja absolutamente centrado, porque muitas vezes quando você vai passar a espátula, o paciente não colabora, a espátula começa a querer fugir para a área da pupila, ele tende a ser centrípeto o deslocamento dele, não centrífugo. Então ele tende o túnel ficar mais centralizado, o que é pior, porque vai levar a mais sintomas de ofuscamento noturno. Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse caso? Reinaldo, só Oi? lembrando que se o anel está mal posicionado, está próximo da borda, não tem melting, não tem, a incisão não está corando. Concordo com você que realmente não deve mexer, simplesmente acompanhar. Agora, aquele anel que a gente sabe que está mal posicionado, que está com a incisão aberta, que está corando e está iniciando uma região brancacenta ali, ou seja, tem um risco de melting, melhor opção é remover esse anel imediatamente, esperar um pouco, 60, 90 dias e reposicionar o anel. Ok? Geralmente ele dá problema quando ele está superficial. Ele vai E, acabar, a ponta dele vai acabar superficializando, ainda mais começar a corar o epitélio e muitas vezes tem uma erosão epitelial ali. Então, nesse exato, caso, você não pode esperar. Aí você tem que tirar antes que você tenha que tirar com uma infecção localizada. Entendeu? exato. Lembrando que se você tiver suspeita de infecção, algum infiltrado, alguma coisa, é melhor tirar. E lembrar que sempre tirar fazendo cultura, mandando o anel, semeia esse anel no meio de cultura e manda para um laboratório para que você possa tentar identificar o patógeno. Perfeito, Certo? exato. Uma vez na minha vida, eu me lembro de ter tirado um anel por suspeita de infecção, mandei para o laboratório, não cresceu nada, o paciente estava absolutamente assintomático, mas eu fiquei preocupado porque tinha um infiltrado importante perto do anel, da borda da incisão. Tirei, não era infecção, era um infiltrado estéreo, mas depois eu reimplantei o anel. é, Depois que esse infiltrado desapareceu, eu reimplantei o anel e acabou tudo bem. Bom, Perfeito. eu acho que de anel, eu acho que manual e com fento, eu acho que não tem. Eu acho que. Ô, Reinaldo, Pois não? esse caso é de quando, hein? O senhor tem aí a data da topografia? Espera aí só um minutinho aqui, 259. O Cláudio, aqui, ó, quer ver? Tem aqui, ó. Topografia de 2022, isso é recente. Pois é. O que eu queria dizer, porque tem uma época na minha vida que eu não era oftalmo, e depois disso, mesmo assim, tendo dúvida, manda para quem sabe, sem nenhum preconceito. Teve Perfeito, dúvida? Cláudio. O É Cláudio, isso aí. eu mando muito paciente para colegas, inclusive casos de córnea. Eu não tenho esse prurido de achar que o paciente vai achar que. Não, eu quero o melhor para o paciente. Então, se eu tenho dúvida, se o paciente não está respondendo ao meu tratamento, eu faço um relatório, ligo para um colega, só dá uma olhada nesse paciente para mim aí que não está resolvendo, vê se você tem alguma ideia de fazer alguma coisa diferente. O paciente, gente, valoriza isso.
paciente não acha que você é incompetente, não. O paciente acha que você é zeloso, você é cuidadoso. Ele vai ser seu paciente mais do que nunca, pode ter certeza disso. Tá Pois bom? é. Muito bem. Então, deixa eu ver aqui. É, deixa eu ver um negócio aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver esse caso aqui, que esse caso aqui também teve uma complicação com o anel manual. Aqui, deixa eu ver se vale a pena aqui. Quer ver? É, também já veio operado. Ah, não, mas ele, ó, aqui, ó, implantou anéis do olho direito, mas foram retirados. É, em 2015 tinha essa refração, a mesma até hoje. Ou seja, voltou ao que era. E é realmente isso. O anel, quando você tira, gente, ele volta exatamente ao que era. Então, o paciente chegou com a história que tinha implantado anel, mas que eles tinham sido retirados. Provavelmente o paciente tinha aquele selo que vem no anel, então, por isso que eu fiquei sabendo, que eu não pergunto nada sobre a cirurgia que foi feita por outro serviço, por outro colega. Então, o paciente vê um ceratocone, não era um ceratocone tão avançado, mas era um ceratocone que já dava uma baixa de visão, um astigmatismo alto e tudo, né? Então, o que que eu fiz? Eu resolvi repetir a refração. Sempre eu faço isso. E a gente se surpreende como que as refrações em ceratocone frequentemente são equivocadas. Eu consegui uma visão de 0,7 mal e 0,8 mal e o paciente ficou muito satisfeito. Eu receitei óculos, eu não fiz mais nada. E o paciente ficou muito satisfeito. Agora, com a visão de 20/60 que dá aí 0,3, realmente, com alto astigmatismo, não atende muito ao paciente. Mas se essa melhora ela é bilateral, o conjunto da visão fica muito bom. Tá certo? Voltou aos padrões anteriores, dei ao paciente a opção de usar lente, dei a opção de colocar outro anel. Não estava errado colocar anel nesse caso. Mas é, acabou que a minha opção foi colocar óculos e, se esse paciente não tivesse satisfeito, usar uma lente de contato. A lente de contato deu uma visão ainda melhor, porque às vezes a acuidade visual é igual da refração, igual com óculos, mas a qualidade da visão é muito melhor com a lente do que com óculos. Então, o paciente depois teve problema com as lentes, tentei mexer na lente lá, que observa que, olha aqui com uma lente esférica e uma lente multicurva. Gente, olha o padrão dessa lente. Olha que coisa maravilhosa. Então, troquei a lente, coloquei uma lente Rosicá, esses cones centrais, a Rosicá dá um resultado espetacular. E, posteriormente, voltou reclamando da lente, o cone estabilizado, orientei ele que a melhor alternativa era usar a lente, voltou a usar a lente. Tem que motivar o paciente também. Voltou a queixar visão abaixo da visão noturna com lente de contato, o que é pouco comum, porque a lente melhora muitas aberrações. Então, troquei também a lente do olho direito, a lente do olho esquerdo tinha sido colocada uma Rosicá, e está aí a adaptação das lentes. O paciente observa o padrão, que padrão maravilhoso de adaptação. Olha aqui, o paciente estava reclamando, olha como é que estava a lente toda arriscada. Então, a melhor alternativa, quando o paciente tem uma exigência visual muito grande, gente, é lente de contato. Então, lembrar que quase sempre, excepcionalmente, o paciente não se beneficia do uso de óculos. É muito raro. E outra coisa, eu sempre receito um óculos. Pensa que a qualidade visual não seja muito boa. Isso vai permitir o paciente descansar um pouco as córneas quando chegar em casa, né? O fato de ter melhorado a visão com uma refração atualizada tirou dele o interesse de fazer anel. A adaptação com lente em ceratocone pode ser trabalhosa, mas é muito gratificante.
porque dá uma qualidade de visão muito bem. E lembrar que o paciente que lente, como qualquer produto industrializado, tem validade. Então, o paciente, mas a lente está me incomodando. Não é a lente que está incomodando, a lente não tem condições de uso, é diferente. E sempre lembrar que todo paciente ceratocone tem alergia, controlar a alergia. Então, é isso aí que vocês já sabem, né? Como o caso não estava evoluindo, não tinha indicação nenhuma de se fazer é, o crosslink, né? Nada, não tinha na evolução. Então, você observa a diferença de refração e deu uma visão para o paciente muito boa com óculos. Bom, vamos partir para os casos de crosslink. Alguém quer discutir alguma coisa sobre esse caso? Lembrar que às vezes o paciente fala assim: o anel não ajudou nada. Não ajudou porque muitas vezes a refração depois do anel, que é mais desafiadora, não foi bem feita. Não trate a topografia, não. Às vezes a topografia pode ter pouca alteração. Mas o anel melhora muito as aberrações. E aí, melhorando as aberrações, você melhora a qualidade de visão. Eu vou ver Doutor se eu Renato, acho. eu Pode queria falar. perguntar uma coisa colateral a isso aí. Então, o Pois paciente tem não. o ceratocone, sem a lente ou com óculos muito ruim a visão, com a lente fica uma visão muito boa. E ele vem e te pede um laudo para PCD. Alguma restrição, alguma orientação, alguma coisa que a gente não deva fazer do ponto de vista desse laudo? Desculpa, Claudio, desculpa, eu estava achando o caso aqui, eu não escutei essa pergunta. Repete, por Tá. favor. Não, é um paciente que com lente, sem lente ou com óculos tem uma visão muito ruim e com a lente uma visão muito boa e vem te pedindo um laudo para PCD. Já existe até parece que um modelo, né? Alguma orientação do que a gente Repete, absolutamente não deve fazer? pede um laudo para quê? PCD, portador de necessidade, né? Portador de condição de deficiência. Ah, tá. Não, é o seguinte. Isso é muito comum. Ah, doutor, eu queria que eu tivesse um laudo para me comprar um carro mais barato. Ah, eu quero para me poder fazer uma prova com mais tempo. Eu quero Cada dia me aparece uma desculpa. Eu ponho exatamente o que o paciente tem. A acuidade visual com óculos, eu coloco para ele qual que é a acuidade visual com lente de contato e coloco também que tem dificuldade de usar lente de contato, eu ponho a realidade. Agora, de acordo com o protocolo lá do serviço público, eles têm também um médico, todo serviço público tem um médico do trabalho que faz essas auditorias. Então, eu mando o que o paciente tem e se houver qualquer dúvida, eu falo com o paciente para você, olha aqui, peça ao médico do seu trabalho para me mandar o que informação que ele precisa. Eu não coloco no papel o que o paciente pede, eu coloco o que ele tem. Ah, só podia colocar aí que eu preciso de mais tempo para fazer a prova. Ó, eu vou te colocar aqui o que você tem. Agora, se você precisa de mais tempo ou não, é o critério lá do seu concurso que vai dizer se você tem que fazer com mais tempo ou menos tempo, não sou eu. Da mesma forma, você vai passar num concurso, não é pelo meu laudo, é pelo edital do seu concurso. Eu não deixo o paciente me pressionar, porque muitas vezes o paciente sabe qual que é o edital, ele sabe que ele não tem direito, e ele fica querendo pôr palavras em você para que você possa atender a necessidade dele. Eu não estou ali para atender a um problema burocrático do paciente. Eu estou ali para falar o que ele tem na realidade. Como eu já falei com vocês, tudo que eu falo, eu escrevo. Tudo que eu falo como se eu estivesse sendo gravado. Então, isso nunca me criou problema. Isso pode criar problema para o paciente que está mal intencionado. Certo? Então, eu não me sinto constrangido em fazer. Só pode fazer um laudo dizendo perfeitamente, vou fazer um laudo, dizendo tudo que você tem. E pronto. Ah, mas eu preciso que você coloque aqui. Não, mas isso aí não é uma coisa médica, isso é uma necessidade sua. Isso aí é diferente. Isso tem o médico lá do seu concurso, do seu trabalho, é que vai dizer que para a função que você vai exercer, você tem condições de trabalhar ou não. Ok?
Ok, é isso aí. Perfeito. Ficou claro, Cláudio? Claro, não, isso é importantíssimo, né, para a gente repassar aqui e não se deixar levar por, às vezes, até um sentimento de compaixão. Não. É, ser A gente não compaixão deve. aqui e juízo depois. É verdade. A gente não deve fazer o que o paciente quer para resolver um problema pessoal dele. Você tem que colocar o que o paciente tem. Isso aqui é importante. Aqui hoje nós temos vários casos aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só pôr na tela de trabalho aqui, que depois fica mais fácil eu achar aqui. E 325. Aqui. Nós vamos fazer assim, vamos falar rapidamente de cada caso, porque é, são muitos casos e de cada caso a gente tira uma lição. 235. Hoje nós já temos 400 casos desafiadores nessa 36. Então, nós vamos assim falar o que é mais importante de cada caso para a gente poder abordar vários casos, que são casos assim, cada um tem uma peculiaridade. Então, vamos começar com esse aqui, ó. Quem que vai fazer para apresentar esse caso aqui, Arnaldo? Vamos chamar a doutora Ana Luísa. Vamos. Um Olá, paciente vamos de ver. 22 anos, notando piora da visão. Fez consulta recente que foi indicado anel no olho direito. Mãe veio para segunda opinião. Então, acuidade visual 0,1 no direito e no esquerdo pior do que 0,05, sem correção. E bio e fundo, nada. Na topo dele, cone, grau 1, olho direito e olho esquerdo normal. Tá. Aí eles foram. Isso foi indicado anel 0,1 e 0,05. Tem teste de lente, doutor? Teste de lente de contato primeiro? Porque eu faria Não, primeiro o teste, é. para ver Só que é o potencial de seguinte, visão. realmente, só que é o seguinte, esse paciente veio com histórico de que a visão dele está piorando, Uhum. tá? Não tem. Ele já tinha procurado outro médico, o médico falou que ele tinha que colocar um anel porque o ceratocone dele estava progredindo. E refra O dele? Não tinha refra também, não. que você faria num caso desse? Você. Então, primeiro faria a refra, tentaria ver se tenta alguma refração. E o teste com a lente de contato primeiro também, né? Uhum, correto. Vamos ver se está evoluindo mesmo, né? Que às vezes o paciente está notando piora da visão, mas a gente tem que ter algum dado aí, né? A história é importante. O paciente tem a percepção. O paciente bem orientado, ele tem a percepção quando a visão está piorando. Bom, então, eu fiz aquilo que normalmente o médico tem preguiça de fazer: receitar um óculos. Olha a visão que esse paciente tem. E o colega já queria ir direto para anel, é, sendo que observe que, se ele tem uma visão de 0,1, esse paciente com certeza ele não tem uma refração importante. Não tem um. Aí você divide, o Legrand você divide o 0,25 por 0,1. Vai dar um equivalente esférico de 2. De 2 não, de. É, de, de 2, né? É, dois, né? Então observe que, com uma refração de somente o cilindro, ele chegou a 0,8 no outro olho. Ele conseguiu. Quando ele não chega a 0,1 de visão, frequentemente ele tem esférico. Quando ele chega de 0,1 ou melhor, geralmente ele tem só cilindro. Então, vocês observem que o paciente tem um cone que não se manifestou, pelo menos fenotipicamente, no olho esquerdo, embora geneticamente ele tenha ceratocone seja bilateral. Eu sempre observo como é que está a qualidade de visão pela sensibilidade ao contraste. E a sensibilidade ao contraste desse paciente estava bastante boa. Para ceratocone, isso é uma excelente sensibilidade ao contraste. Perdas
baixas, perdas pequenas no estímulo noturno, que é muito comum no ceratocone pela dilatação da pupila. Tá certo? Então, receitei óculos. Evidentemente que esses pacientes têm que ser acompanhados, né? Observa que eu acompanhei esse paciente, ele voltou depois de um ano, 6 meses. Estava 46, 47 o K máximo, depois foi para 48, aumentou uma dioptria em 6 meses. Então, é, observando que tinha realmente uma simetria muito significativa entre os olhos. E outra coisa que eu faço também, gente, é a paquimetria. Para quê? Quando você tem uma diferença de espessura de córnea no olho que já tem mais ceratocone, é um dado a mais que indica que a ceratocone tem probabilidade grande de progressão. Então, no caso desse, o paciente tem a percepção que está piorando. Em 6 meses, você teve um aumento de uma dioptria na mesma tecnologia. Qual que, qual que seria a sua conduta, Ana? Eu não gosto de indicar lente de contato para paciente com ceratocone quando ele tem uma boa acuidade visual Tá e fechado. que tem ainda potencial de progressão. Porque a lente é um fator também alergênico que pode levar a prurido e fazer com que o paciente fique traumatizando a sua córnea. Então, eu sempre explico para o paciente: então, você tem uma boa visão com óculos, vamos aguardar um pouco para a gente controlar melhor essa alergia, separar com essa coceira nos olhos, para que você possa usar uma lente de contato sem estimular a progressão do ceratocone. Então, considerando essa progressão, observe que não foi só o aumento do K máximo, foi também um grande aumento do cilindro, tá certo? Então, tudo isso aí faz com que a gente tenha a percepção real de que esse paciente está tendo uma progressão. Então, quando você tem isso bem documentado, você então está autorizado a fazer o crosslink Ah, antes que ele tenha uma perda de visão importante corrigida. Ele ainda tinha uma visão muito boa, 0,8, tá certo? Então, foi feito o certo. crosslink no olho direito. Observe aqui, ó. Observe que aqui estava antes do crosslink e após o crosslink. O que é comum, né? Por quê? Porque o crosslink, para funcionar, ele tem que você tem que produzir um raise, aquele raise bom. Então, esse raise bom, durante essa fase aí que leva alguns meses, ela vai piorar a visão do paciente. Não porque o cone progrediu, mas por causa da perda de sensibilidade ao contraste em função dessa opacidade. Então, a gente espera que essa piora seja temporária. Observa que a visão dele está se mantendo estável, acompanhamento é fundamental. Com 60 dias, ele relata que piorou a visão do olho direito. Agora, só que é o seguinte, observe. Antes do crosslink, 2 meses, 9 meses. Observe como é que volta aos níveis pré-crosslink. Por quê? O raise já foi resolvido. O raise que fica, muitas vezes, é aquele raise do backscattering, que atrapalha o examinador, mas não gera espalhamento, né, do scattering para dentro do olho. Então, a visão está sendo mantida com óculos, um raise central, por causa do crosslink, e sempre vai acompanhando esse paciente. Observa aqui a topografia, observe que foi para 49, lá estava 48, depois do anel 49, mas é outra tecnologia. Quando você faz uma nova topografia, 4 anos depois, ele volta para 48. Observe que essas variações são muito comuns. A refração está estável, né? E o outro olho também merece acompanhamento para ver se ele não vai ter piora. O paciente agora já está com 28 anos, já passou aquela fase desse crosslink piorar. Então, o que é que nós aprendemos com esse caso aí, Ana? Então, devemos sempre considerar a possibilidade de progressão do cone em jovens. Variações topográficas são comuns sem caracterizar progressão. Se o cone estiver em progressão e a acuidade visual boa,
Considere o crosslink antes de indicar o anel. Deixe claro para o paciente que a visão vai piorar, mesmo que a acuidade visual não se altere após o crosslink, durante o período de cicatrização, que é o RESE-BOL. O teste de sensibilidade ao contraste é mais sensível para avaliar a progressão do cone do que a acuidade visual, topografia ou tomografia. Não critique o colega por indicar o anel. As condutas variam de acordo com a experiência de cada um. Mantenha um controle periódico. Considere a velocidade de lente de contato gelatinosa para uso social se não tiver atopia ocular. Usar óculos ou não ter que usar lente de contato é um sonho para muitos portadores de cone. Se o benefício não for evidente, não prescreva teste de acuidade visual com correção e sem correção para o paciente. Avaliar se justifica o uso com correção. Lembre o paciente que óculos ou lente de contato não tratam o cone. Se a baixa visual sem correção for monocular, considere o uso de correção quando o benefício for evidente. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Arnaldo? Eu, Cláudio? eu não entendi É, bem essa mudança de refração dele antes mesmo do crosslink, que ele saiu de plano para hipermétrope, sendo que o cone progredindo ele deveria ficar mais míope. é. Só que é o seguinte, refração de ceratocone, a gente sabe que ela muitas vezes é uma refração que ela varia e não é como num paciente que tem uma boa córnea, que você faz várias, é, vários exames e a refração é bem compatível uma com a outra quando a refração está estável. Ceratocone, lembrar que o paciente com ceratocone, ele acomoda pouco, mas ele acomoda. Então, às vezes, quando você faz um teste, aqui, por exemplo, ele estava dando -2. Não é muito comum isso aqui. Você está com +2 no olho e -2 no meio no outro, com o ceratocone, é, principalmente no olho direito, que é o hipermétrope. Geralmente não faz muito sentido isso aqui. Faz E sentido era maior. plano o olho direito, Pois passou é. para. Era plano, depois foi para +2, depois foi para. Bom, ficou com +2 aqui, e depois do crosslink continuou, né? Com esse +2. É Ô, comum doutor hipermétrope. Reinaldo, Oi. não é comum mesmo, não, mas olha só, ele tem uma alteração na topografia mais inferior. Agora, não necessariamente é o eixo visual dele, o eixo visual dele está na parte mais azul, que provavelmente pode ser hipermétrope mesmo, isso faz ele ficar Uhum. hipermétrope. Perfeito. Por isso que muitas vezes o Então, paciente tem um cone periférico e que a visão é muito boa, surpreendentemente boa. Porque a gente usa só os 3 milímetros centrais da córnea. E às vezes aqueles 3 milímetros são preservados e o paciente tem uma boa acuidade visual. Exato. Reinaldo, é muito comum paciente que vem para operar catarata, muitas vezes é o paciente na primeira visita na clínica, a gente faz a propedêutica pré-operatória e muitas vezes o paciente tem um cone lá, temporal inferior até grande, mas como ele tem a pupila pequena, muitas vezes esse cone passa despercebido e ele passa a vida inteira aí com o seu ceratocone lá sem que tenha feito, sem que tenha sido feito o diagnóstico, que vai ser feito apenas na propedêutica da catarata. Isso acontece com bastante frequência, né? É verdade. Daí, daí a necessidade, paciente candidato a qualquer procedimento, a gente tem que fazer uma propedêutica completa de segmento posterior e córnea justamente para não acontecer de eventualmente você operar um paciente, fazer uma biometria no paciente e a qualidade da visão e não ficar satisfatória no pós-operatório e ter o desprazer de descobrir que esse paciente tinha drusa, tinha um DMRI ou tinha um ceratocone também que passou despercebido no pré-operatório, né? Então é isso. Vamos para o Perfeito. próximo agora, Reinaldo? Vamos Vamos chamar aí a lá então. doutora Ana Luísa. interessante É, sobre isso também é que como geralmente o médico não é o médico que às vezes passa no autorrefrator, ele não vê a mira, né? Eu tenho falado isso aqui algumas vezes, e o paciente consegue uma boa visão, ele não percebe alteração nenhuma. Interessante Exato. também que o único lugar que eu não fiz, que eu não faço, que eu não fiz, né, na minha vida, que não é muito longa de oftalmologia,
a refração do paciente, assim, a autorrefração do paciente, foi na minha residência. E, interessantemente, em todos os outros lugares que eu trabalhei, eu que faço a passagem pelo aparelho. Exato. Isso é o Lembrar, né, ideal, é gente, isso mesmo. e lembrar que se tem um exame que ajuda muito pouco em ceratocone, é o autorrefrator, principalmente em cones que já não são tão iniciais. Os iniciais, tudo bem, ele ajuda, mas não é preciso. Mas quando é um cone moderado, gente, não vou nem falar de avançado, quando é moderado, a autorrefração, esquece a autorrefração. Siga aquela regra que eu ensinei a vocês, que vocês vão chegar a um bom termo muito melhor do que pela autorrefração. A autorrefração vai induzir vocês a uma hipercorreção, que é o que a gente observa na prática. Bom, vamos lá. Esse caso aqui agora é um caso também muito dramático, é um caso que me deixou muito chateado. Vamos lá. Ana Então, Luísa, masculino, 13 anos, irmão portador de cone. Então, Kisa, aspecto suspeito no olho direito, o cone truncado, né? Você vê que É, esse aqui, gente, é, esse topógrafo aqui, de vez em quando, era um topógrafo que era cheio de cartucho. E esses cartuchos, de vez em quando, sumiam do mercado. E aqui estava faltando o cartucho preto. Então, por isso que ficou desse jeito. Mas como eu já estava acostumado a mexer com esse topógrafo, esse é um topógrafo da Alcon, eu vi que esse paciente tinha uma suspeita de cone no olho direito. O olho esquerdo não me preocupava não. Mas o olho direito, que tinha uma ceratometria até mais baixa, me preocupou, porque eu valorizo muito esse aspecto de cone truncado. Mas vamos lá. tá bionormal, falando quais os sinais de possível alteração topográfica dele. Justamente esse cone truncado, né? É o aspecto do cone truncado. O que mais que leva em consideração aí? Que é Por muito exemplo, importante. o eixo, né? O oblíquo. O eixo oblíquo. O eixo oblíquo é muito importante. Principalmente, gente, o K, o K1, você vê que está no quadrante nasal superior. E o K2 e o do outro olho, o K1 também, você observa que aqui está meio difícil você saber qual que é praticamente uma cone esférica. Mas esses eixos, 60, 120, isso sempre, 30, 120, isso sempre me preocupa. É indício que isso aí pode estar evoluindo para um ceratocone. Então, eu acompanho essas crianças muito de perto. Que outros fatores de risco que você identifica nesse caso aí, Ana? Irmão com cone também, né? Exatamente, o irmão com cone, que mais? Acho que aqui eu não coloquei. É também uma criança que tinha muita alergia. Ah, tá. Então, você vê que, observe, é um cilindro oblíquo, um cone truncado no olho direito, história familiar, a doença é hereditária, alergia importante, coçador de olho. Então, caso disso aqui, isso é uma bomba de efeito retardado, isso vai dar problema. Então, ainda tinha uma excelente visão e a minha preocupação era o olho direito, não era o esquerdo, não, tá, gente? Muito bem. Conduta, então, no meu caso, nesse caso, foi controle da Condutor. alergia e voltar para uma topografia em 6 meses. Nós estamos aqui, Ana, em 2017, Uhum. tá bom? Criança voltou. Continua aí, 2023. 2023 relata piora da visão 6 anos após a primeira consulta. A topografia cone importante no olho direito e incipiente no esquerdo. Então, na dinâmica, plano -2 a 60, chegando a 0,3 e plano no olho esquerdo. Agora, conduta. Observe que, ó, como a gente tem que ser observador. Aqui tudo bem, tem que dar o desconto, porque essa topografia ficou muito difícil. Mas como eu vi isso o dia inteiro, eu já sabia que esse aqui era questão de tempo de dar problema. E não deu outra. Um cone truncado,
evoluiu nesse olho direito. Observe que uma ceratometria baixa, ela não protege contra o cone, tá? O eixo aqui que me deixou preocupado e o aspecto truncado também. Então, a criança chegou então já numa situação onde houve aquela perda de oportunidade. Aqui no caso, não por negligência do médico, mas por negligência da família, né? Então, outra coisa também que eu nunca falo é para a família, depois que já causou esse estrago, é de virar, se vocês tivessem vindo, é gerar sentimento de culpa na família. A gente não conhece a história familiar dessa criança. Às vezes, para eles, era muito difícil fazer esse acompanhamento. Então, evite também, né, criar mais um transtorno para a família, colocando a criança contra os pais e etc, etc. Só vai tumultuar a vida deles lá. Então, o que que você faria numa situação dessa, Ana? Já temos agora um cone bem importante, já um cone já bem avançado. E aí? Porém, o anel no olho direito. Já passou a oportunidade de fazer o crosslink, né? Agora, tinha indicação de crosslink no primeiro controle? Não, porque a família não me colocou dificuldade. Se a família tivesse me colocado, não vou poder voltar, não tem condição, não sei o quê, possivelmente eu teria feito um crosslink desse olho direito, com uma córnea dessa que aparentemente é inocente. Mas, então, a primeira coisa que eu orientei sempre, a primeira coisa, é controle da alergia e indicar o anel, que realmente não tinha mais o que ser feito. Aí foi pedido um Pentacam. Observe aí, o Pentacam já é um cone muito avançado, né? Aí a menor espessura. Então aqui a gente sempre deve primeiro identificar o tipo de cone. Se for usar o nomograma do Ferrara, olhar as felicidades. O eixo mais curvo onde vai estar a incisão. Menor espessura do trajeto entre 4,8 e 6 milímetros. No fento, colocar 75% e no caso do manual 80%. O astigmatismo, a refração e fazer o planejamento. Então, aqui foi feito, então, esses casos com altas felicidades, frequentemente são associados ao cone astigmático. Você vai usar o anel de acordo com as felicidades desse caso. Então, foram indicados 2 anéis. Esses cones, quando tende a fazer um bow tie, é muito melhor você colocar um anel de um lado e do outro do bow tie do que você colocar um anel de arco longo. A menos que seja, por exemplo, um cone associado, por exemplo, um cone muito avançado. Aí você está querendo aplanar a córnea mais do que corrigir astigmatismo. Nesse caso aqui, foram colocados 2 anéis de arco curto. Aqui está a topografia, a fotografia, mostrando que o anel não ficou muito. Ficou, acho que ficou bom. Aqui está a borda de um lado, aqui a borda do outro. A profundidade do anel, o anel está muito profundo, ele está fazendo até um abaulamento posterior. Isso não é bom. É muito tranquilizador, porque está muito profundo. Mas quando ele está profundo demais, às vezes ele tem menos efeito. Bom, no mesmo dia, aquele paciente que tinha 0,3 de visão com a correção, estava com 0,1 sem correção. Isso é muito bom, por quê? Porque significa que a refração depois vai ser baixa, porque tem 0,1 de visão, pelo Legrand, ele vai ter equivalente esférico de até 2. Observe lá que foi o resultado. Menos 1 eixo a 60, um resultado muito bom, considerando a importância do ceratocone. E, evidentemente, que eu mandei essa criança de volta ao seu médico assistente com o relatório e dizendo que ficar atento lá para que essa criança não tenha evolução também no olho esquerdo, né? Então, isso foi feito. Vamos lá. Então, crianças alérgicas com história familiar de cone devem ser acompanhadas com topografias frequentes. O especialista em cirurgia refrativa e ceratocone deve estar atento aos sinais de suspeita de cone. Com todas as orientações, a família só retornou 7 anos após a primeira consulta.
No prontuário, deixei claro a necessidade de controle periódico pelo risco de desenvolver a doença. As anotações feitas no exame de perda de oportunidade. As anotações são feitas, negligência. Considerando a dificuldade de voltar à consulta, solicitei acompanhamento com um colega da sua cidade, colocando à disposição. Manter o controle topográfico periódico para avaliar a estabilidade do cone do olho direito após o anel. Cuidado semelhante com a possibilidade de progressão no olho esquerdo. Indicar crosslink precoce. Então, era um caso que eu estava acompanhando de perto, querendo que ele voltasse com 6 meses, para ver se haveria necessidade de fazer o crosslink. Ele me volta com 7 anos. Então, se você tem tudo isso no prontuário, você não é o negligente. O negligente aí foi a família, né? Deixa eu ver um outro caso aqui. Vamos ver esse caso aqui. Esse é um caso bem pequeno. Eu acho que esse caso aqui nós já mostrei, né? Já mostrei esse aqui? O que vocês acham disso? Quem vai falar esse caso aí, não? 28 anos, primeira consulta, ceratocone. Eu acho que você já falou desse caso, mas vamos repetir, vamos lá. Vamos pedir o Rádio para apresentar esse caso aí para nós. 12 de 2023, paciente feminina, 23 anos, primeira consulta. Portadora de ceratocone, diagnóstico há 9 meses. Mora nos Estados Unidos, veio para a segunda opinião. Lá foi indicado crosslink. Nunca usou óculos porque não corrige a visão. No Brasil foi indicado o uso de lente rígida gás permeável, ainda não recebeu as lentes. Acuidade visual sem correção, 0205. Biofundo de olho normal, bionormal, topografia, cone grau 2 em ambos os olhos. Então, o rádio, observa. Esse paciente mora nos Estados Unidos, lá indicaram crosslink, chegou no Brasil, indicaram anel, Indicou lente. indicaram leite, e o paciente já tinha, inclusive, encomendado as lentes de contato. Como eu faço com todo ceratocone, eu meço a acuidade visual sem correção, Uhum. para me poder avaliar através do Legrand. 0,2 dividido por 0,25 dividido por 0,2 vai dar um equivalente esférico muito baixo. 0,5, então, você imagina, 0,2 dividido por 0,5 vai dar meio de equivalente esférico. Ou seja, esse paciente tinha tudo para ter uma visão boa com óculos. E ninguém não fez nenhuma refração desse paciente, porque é aquela coisa mal resolvida. O oftalmologista não sabe fazer refração em ceratocone, então ele fala que o óculos não resolve. Pela acuidade visual sem correção, você sabe que o óculos vai dar uma visão muito boa. Então, observe. O equivalente esférico no olho direito, 1,25, o equivalente esférico no olho esquerdo, meio. Refração do paciente. Dinâmica no olho direito, plano, menos 1,75 no eixo de 65, uma visão de 0,7. Olho esquerdo, plano, menos 1 no eixo de 120, uma visão de 0,9. Conduta, pode ler? Sim? Prescrito óculos, já usa Pantanol S nas crises de coceira, orientada a fazer topo periódica para avaliação de progressão. Voltar É. em um ano para a nova topografia. E lembrando sempre, gente, acreditem, essa manobra do dorso do nariz funciona. E funciona mesmo. Então, todo paciente eu oriento a fazer essa manobra, que é uma forma também de evitar o paciente de coçar os olhos. Eu acredito que seja mais importante até do que ficar pegando colírio alérgico. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre refração, então. Leia aí. Não acredite que óculos não tem algum benefício nos portadores de ceratocone. É exceção. Meça a acuidade visual dinâmica sem dilatar. Se a acuidade visual maior que 0,1, tente melhorar a correção apenas com cilindro. Se a acuidade visual menor que 0,1, considere uma correção miópica associada ao cilindro até atingir a acuidade visual igual a 0,1. Use o menor cilindro possível, somente se tiver ganho de linha. Cuidado com esforço estenopeico com as pálpebras. Se tiver uma anisometropia, meça a visão binocular e veja qual a menor diferença entre o olho que dá melhor conforto visual. Mesmo que a melhora da visão não seja grande, avalie os sintomas astenopeicos. Considere que ter um óculos para uso alternativo às lentes de contato poderá evitar complicações pelo uso excessivo das mesmas.
não poder ter óculos, não poder ou ter óculos gera ansiedade. Peraí, Garry. Não poder ter os óculos gera ansiedade nos portadores de ceratocone. Considere perda da lente, infecções oculares, desconforto com as lentes, entre outros. Portadores de ceratocone, dependentes de lente de contato, convivem com o temor de ir para transplante ou não podem usar as lentes de contato. Ter óculos melhora a visão sem lente de contato, a autoestima e reduz a ansiedade. Então, sempre, sempre, sempre. Não é um ceratocone tão inicial, está com 50, quase 52, do lado de cá, 50. Ou seja, é um ceratocone importante. Mas olha para você ver qual que é o Legrand dele. O Legrand dele deu um equivalente esférico de 1,25,5. Esse paciente, mesmo nos Estados Unidos, já tinha indicado crosslink e não tinham feito uma refração. Muito bem. Vamos ver aqui. Então, vamos lá aqui. Bom, esse aqui foi qual? Aham. Aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver esse caso aqui. Que? Aqui você já teve lá, não? Lá no Lago Esmeralda, lá no Ushuaia. É um lugar maravilhoso. Então, vamos lá. Vamos mais esse caso aqui. Então vamos voltar lá para Ana Luísa. Masculino, 11 anos, foi para avaliar ceratocone. Relata piora da visão. Cuidado visual 0,4, pior do que 0,1, sem correção. Refração, plano -2 a 30, plano -3 a 150. Chegava a 0,6, olho direito, e 0,3 no olho esquerdo. Então, conduta, plano -6. Estava com 11 anos, né? Eu acho que primeiro eu indicaria fazia talvez a lente de contato, assim. Porque como foi a primeira consulta, né, foi avaliar, não sabe nem se tem progressão ainda, né? Quando a criança tem 11 anos, tem um ceratocone é, com um K Ou máximo quase 60. Ou seja, anel, daí já tá entrando numa situação e daqui a pouco já é contraindicado o anel, de acordo com a ANS. no esquerdo, tá pior. Esquerdo. Faria o Tá muito esquerdo pior. primeiro. Qual que você faria primeiro, o direito ou o esquerdo? O esquerdo, o anel no esquerdo primeiro. Você faria alguma coisa nesse olho direito? Então, tá 0,6, né? Teoricamente também não é uma visão boa. Só Eu que faria o o problema crosslink, né? de cara, a primeira consulta já? A criança de Eu 11 acredito anos. que sim. Eu acredito que sim, que seja a primeira consulta. Tá, o crosslink no direito, então. Anel no esquerdo e crosslink no direito. Mas o que é que você faria primeiro? E a primeira fazer só potencial de visão pra gente ver essa questão do anel, né, no olho esquerdo. Todo mundo está de acordo? Todo mundo faria primeiro o anel no olho esquerdo? Faria. Aguardar a progressão no direito para indicar o crosslink? Não, Crosslink eu no já fiz. direito e anel no esquerdo. Crosslink no esquerdo, depois crosslink no direito, anel no esquerdo, crosslink no direito, anel no direito, crosslink no esquerdo. O que vocês fariam aí? Na A verdade, Ana acha que deve fazer primeiro o anel do olho esquerdo, é isso, Ana? É. Você com a já mudou idade, de ideia da lente de contato? Não, a lente, eu faria a lente pra gente ver o potencial da visão, né, no olho esquerdo dele. Pra fazer um anel. Eu acho que eu faria anel nos dois olhos. Tá. Então, veja bem, é muito importante o seguinte: a gente tem que sempre avaliar esse paciente do olho esquerdo, esse olho esquerdo desse paciente, já tem um comprometimento funcional muito grave.
Isso aí, provavelmente, mais alguns meses, não vai fazer diferença nenhuma. Agora, se esse paciente é um coçador de olho e continuar coçando esse olho direito vai piorar muito rápido. Então, nós devemos, então, preocupar em tentar preservar aquele olho que tem um melhor potencial de visão. 0,6 com um pequeno cilindro é uma visão muito boa, não é uma visão ruim. Pelo contrário. Lembrando que, frequentemente, após o crosslink, a gente, com o aplanamento que a gente tem, frequentemente a gente ganha linha de visão. No início perde, depois ganha. Então, a minha conduta nesse caso foi fazer o crosslink no olho direito, salvar esse olho direito, eu não sei o resultado que vai dar esse olho esquerdo. Se eu opero esse paciente do olho esquerdo e esse paciente some, ele vai voltar com o olho direito exatamente como está o esquerdo hoje. Então, eu indiquei primeiro o crosslink no olho direito e, felizmente, essa criança voltou logo. 2 meses depois, ela voltou e eu fiz o anel no olho esquerdo manual. Nessa época, não tinha o fento, né? Então, é um coçador de olho. Ele estava percebendo que a visão do direito também estava piorando. E ele fazia controle com o oftalmo na sua cidade. Então, ele tinha a informação de que o olho direito também estava piorando. Vamos ver essa aqui, o que é verdadeiro ou falso nessas questões aqui. Vamos lá, é o Rafael que está falando, né? Ana, Então vamos lá. Então, Verdadeiro ou falso? Evitar a exposição solar. crosslink, cross, o crosslink eu acho verdadeiro. Sim, é verdadeiro ou falso evitar a exposição solar? Verdadeiro. E tem que lembrar, gente, que o sol, ele é um fator de irritação ocular, aumenta o prurito, pessoa que toma muito sol, frequentemente coça muito o olho também, resseca muito os olhos, porque quer tomar sol, está exposto a vento. Então, é fatores que vão aumentar também o prurido. Então, deve evitar sol. Sempre passar um óculos de sol para essas crianças. Evitar tocar os olhos. Verdadeiro também. Tratar a alergia de forma rigorosa. Verdadeiro. E quando eu falo tratar de vigorosa, se o paciente não tiver uma resposta boa ao tratamento que a gente sabe fazer, encaminha para o alergista. Coçar o olho pode tirar o anel da posição. Verdadeiro. Coçar o olho pode quebrar o anel. Verdadeiro também. A visão pode piorar, vai piorar no olho direito e melhorar no olho esquerdo. Verdadeiro. Qual do Reise, né? A visão do olho esquerdo poderá melhorar nos próximos anos. Verdadeiro também. Verdadeiro. O Objetivo. anel frequentemente tem um efeito que não é imediato, como se diz, 2 meses, 3 meses, não. Ali é que onde tem a maior parte do efeito, mas ele continua tendo um efeito adicional durante meses ou até anos. Então, você observa o seguinte, ó, foi colocado, então, o anel do olho esquerdo e olha lá o que aconteceu. O anel foi colocado em julho. Em agosto, ele estava com 0,5 de visão. Praticamente corrigiu todo o astigmatismo. Esses casos de bow tie, geralmente são cones astigmáticos, eles respondem muito bem a 2 segmentos de anel. Ok? É a minha escolha. Então, resolveu o problema do astigmatismo, mas teve pouco ganho de acuidade visual. Mas só que é o seguinte, gente, às vezes melhora pouco a acuidade visual e o paciente está muito satisfeito, porque ao reduzir as aberrações, melhora muito a qualidade de visão. E eu meço a qualidade de visão, por isso que eu sei se melhora ou não. Então, aqui está mostrando aqui como é que já estava depois do crosslink no olho direito e do anel do olho esquerdo. Olha aqui. Olha o que acontece quando você demora para tratar um paciente. Olha a sensibilidade ao contraste. Péssima. Você pode até ter um ganho de linha de visão, a acuidade visual está aparentemente boa, mas a qualidade de visão está muito prejudicada. Observe que o olho direito ainda tem uma qualidade de visão mensurável, principalmente de dia. De noite, as aberrações expressam e pioram muito a qualidade de visão. Observe depois, olha que legal, gente. Depois de algum tempo, olha, observe que
vai melhorando o raise, olha como é que melhora a sensibilidade ao contraste. O anel também melhora a sensibilidade ao contraste, mas não normaliza. Aqui a melhora foi até surpreendente. Olha aqui agora, um ano depois, um ano não, 2 anos depois do tratamento em ambos os olhos. O paciente volta com baixa divisão no olho esquerdo. Mais 2,5, 0,5 de visão. Qual que seria a conduta aí, Ana? Quer dizer, o anel está bem implantado, a sensibilidade ao contraste está melhorando, e, no entanto, ele tem uma piora da acuidade visual. É uma coisa meio paradoxal. Aqui estava 49,57, aqui está 40,47. Observe que o cilindro refracional desapareceu, embora o cilindro topográfico seja mantido. É uma coisa assim bem coerente. O que você faria com esse olho esquerdo aí? Trocar esse anel? O que você faria? Trocar o anel, acho que eu não sei se eu trocaria, não, viu, doutor? Mas. Nós estamos falando de um ano, né? Depois da um ano, não. 2 anos após a cirurgia. Olha isso aqui. Tá 0,5, né? Divisão dele. É. 0,5, mas você observa que a qualidade de visão melhorou muito. Provavelmente esse paciente tem uma visão hoje muito melhor do que tinha com o 0,5 aqui. Com melhor sensibilidade ao contraste, é muito melhor do que o 0,3 com uma grande perda de sensibilidade ao contraste. Então, observe lá que houve uma redução grande do cilindro refracional. Aí vem a questão, puxa vida, será que vale a pena tirar esse anel nasal do paciente? E sabe que o anel nasal tem menos efeito do que o anel temporal. Mas houve uma resposta, não do cilindro topográfico, mas do refracional teve uma resposta. Será que justifica tirar esse anel? Acho que eu não tiraria o anel, não. Eu optei por observar. Olha o que vai acontecendo. O pessoal fala, mas o anel melhora a visão, com 3 meses você sabe o resultado. Não sabe não, gente. O anel, ele continua trabalhando durante muito tempo. Observe que a sensibilidade ao contraste desse paciente, ó, foi definitivamente perdida. Melhorou um pouco, mas ela nunca vai voltar ao normal. E o direito que o crosslink foi feito, você tem perda de sensibilidade ao contraste, mas você não tem uma degradação tão importante. Então, você observa que, com o tempo, sem mexer, esse paciente já estava com 0,7 de visão. Então, uma refração aqui meio doida, né? Mas mais 2,5, quer dizer, hipermetropizou um pouco, mas é criança. Observe aqui. Agora nós estamos falando de 4 anos após a topografia continua mudando, a sensibilidade ao contraste continua mudando. Observe que ela está muito boa no olho direito e já não está tão ruim no olho esquerdo. Mas quando chega de noite, olha a sensibilidade ao contraste no olho que foi feito o anel. Continua, 0,7, a refração vai mudando, porque o anel vai se acomodando. Observe que o olho direito está bem estável e a topografia, se você for olhar os valores topográficos aqui do olho esquerdo, continua mudando por causa do anel. Lembrando isso aqui, que eu sempre falo com vocês, a gente tem que tomar muito cuidado na indicação do crosslink, porque é a minoria dos casos de cone que evolui. E lembrar que ele pode levar anos para evoluir. Você faz 1, 2, 3 exames, quando não evoluiu, ele pode evoluir até 5 anos após, e a maioria evolui até 5 anos após o diagnóstico. Esse trabalho mostra uma coisa interessante, ele fala que a atopia não está relacionada com a progressão do cone. Só se essa atopia não levou ao ato de coçar o olho. Porque a gente sabe que a atopia frequentemente leva ao ato de coçar o olho. Então, evidentemente, se você deixa o seu esteratocone aparece muito jovem, ele vai progredir. Se ele tem uma piora da visão, ele está progredindo, ele vai progredir. Uma córnea muito fina vai progredir. E quando o eixo se torna oblíquo, também significa progressão.
Agora, não está relacionado nem à idade, nem ao sexo. Agora, isso aqui, agora só para terminar. Observa aqui. Esse ceratocone aqui, vocês acham que ele é inicial? O que vocês acham? Ó, 0,8 divisão e 0,5. Será que é um cone inicial? Observe aqui a função visual desse paciente. O direito já está toda perdida em todas as frequências, mas o esquerdo está indo para o mesmo caminho, mesmo antes de perder a acuidade visual. Ou seja, quando a gente faz um tratamento que seja o crosslink numa situação dessa, você vai impedir a piora, mas você não vai restabelecer uma visão de qualidade. Ou seja, não é um diagnóstico precoce. Por quê? Porque você ficou esperando a topografia, ficou esperando a acuidade visual, sendo que a sensibilidade ao contraste degrada muito antes do que a topografia. Olha aqui à esquerda. Tipo, a gente pode dizer que esse paciente do lado esquerdo, ele tem ceratocone? Ceratocone é uma doença bilateral. Olha o lado direito. Avançou de forma agressiva. Olha a sensibilidade ao contraste. A doença é bilateral do ponto de vista genético, mas do ponto de vista fenotípico, ela pode não se expressar. Não se expressando, a sensibilidade ao contraste não é alterada. Olha que legal. Agora, eu vou esperar isso aqui piorar. Vou esperar a acuidade visual piorar para tratar? Não. Se eu começo a perceber que ele está piorando a sensibilidade ao contraste, eu vou tratar antes que ele piore a acuidade visual ou a topografia. Então, vamos responder essas questões aqui agora, para a gente terminar essa sessão de hoje. Vamos lá. Importância do teste de sensibilidade e contraste no controle da evolução do ceratocone. Mesmo Camax extremos podem se beneficiar do anel, porém os melhores resultados são nos cones menos avançados, quando não tem boa acuidade visual com correção. Os resultados visuais pós-anel se alteram ao longo dos meses e anos após a cirurgia. Só intervenha se não ocorrer melhora visual ao longo do tempo. Não avalie o resultado apenas pelo aspecto da topografia. O teste de sensibilidade e contraste é muito útil na avaliação da qualidade visual. Antes da cirurgia, o paciente não consegue atingir os níveis mínimos de contraste dependendo da gravidade do cone. Mesmo com uma boa qualidade visual, a cirurgia de anel geralmente não restabelece uma qualidade visual boa. Assim, todo esforço deve ser feito para evitar a evolução da patologia. O crosslink deve ser realizado antes da deterioração da qualidade visual. O ideal seria ter feito o tratamento mais precoce. O anel frequentemente estabiliza o cone. Porém, se tiver alterações topográficas consistentes indicando a progressão, o crosslink deve ser realizado com brevidade. Crianças cooperam de forma surpreendente se você conquista sua confiança. Seja otimista e cordial durante a consulta e prometa que não sentirá dor. Explique as vantagens de não ter que ir a um hospital e tomar anestesia geral. Após o implante do anel, os pacientes geralmente não coçam os olhos se forem alertados para o risco de retirar o anel ou até quebrá-lo, sendo necessária nova cirurgia. A manobra do dorso do nariz funciona. O anel em adultos frequentemente estabiliza o cone. Em crianças, a possibilidade de evolução é considerável. Mantenha o controle periódico e deixe claro para a família essa possibilidade. Muito bem, gente. Eu ainda tinha uns casos aqui de cone que evoluiu em criança, que eu coloquei anel, depois eu fiz um crosslink, mas eu acho que já deu para a gente ver bastante caso. Então, vamos para as considerações finais aí. Arnaldo, você quer fazer alguma consideração? Cláudio? Reinaldo, eu acho, só para finalizar, eu acho o seguinte, o paciente portador de ceratocone, ele muitas vezes ele não, é muito comum eu receber lá pacientes que são portadores de ceratocone e não foram orientados com relação à causa da doença, à fisiopatologia, herança genética, e o que não deve ser feito no sentido de estabilizar a ectasia e não deixar evoluir. Então, a gente tem que ter um chair time, você tem que investir o seu tempo na orientação do paciente para que você tenha um bom resultado. Aquele paciente que não conhece o seu problema e não sabe o que ele tem que fazer, o que ele tem que evitar, muitas vezes o caso pode evoluir mal.
Então, é imprescindível que a gente sente e converse, que você tenha lá um olho anatômico, que você tenha lá uma simulação de uma lente distorcida pelo cone, uma lente normal, para que o paciente seja bem informado e possa nos ajudar aí no tratamento. Muito bom. Cláudio, você quer fazer alguma consideração final aí para a gente encerrar a sessão? Não, doutor Reinaldo, eu acho que já está de bom tamanho, eu acho que foi tudo bem explicitado. Ok. E é só para a gente observar que a gente tem várias e várias opções e que não tem uma. Aquela árvore de decisão, ela pode mudar um pouquinho de vez em quando. Uhum. Perfeito. Falou, gente. Então, uma boa noite a todos aí. Um ótimo final de semana aí. Até a semana Reinaldo, que vem. Semana fica que um vem pouquinho é o aí. que que é? Semana que vem é. Quem é que vai dar aula semana que vem? Eu Ah, acho que a Maria Luísa que inverteu com a Ana. Isso. Qual que é o tema? não é o marketing ainda não, né? Não, Não, é marketing é na outra semana, na Ah, Reinaldo. outra. tá. E o que que é a É semana até que vem? bom. É a Maria Proced- Luísa que vai dar, não lembro qual que é o É tema. procedimentos refrativos combinados. Ah, tá. Ok. Pelo Ok. gratuito. E o É marketing uma fica para situação outra também semana. muito controvertida. Ok. Então tá bom, gente. Uma Reinaldo, boa fica noite um a todos, pouquinho aí então. antes vamos conversar um pouquinho aqui. Falou, gente. Um abraço. Boa noite a Boa todos. noite, Tá, pessoal. boa Boa noite. noite. Reinaldo. Reinaldo.